lhe dá aquela condição fundamental sem a qual ela perde todo sentido, ou seja, a soberania. Mas vejam bem, mais uma vez, a soberania não como atributo de um ente chamado Estado, mas como exercício. Isso é uma coisa constante em Weber. Gratuito isso. O problema que angustia e torna tão tenso o pensamento weberiano é exatamente esse de que ele não pode dispensar nenhum dos dois lados daquilo que eventualmente seria uma alternativa. Ele tem que operar simultaneamente com a referência da ação e com a referência institucional, só que a sua atenção se concentra mais fortemente para o lado da ação, que é da onde ele vai tirar todo o seu equipamento conceitual. Tudo é um pouco de exagero, porque no pensamento político dele, soberania... Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu diria que não só no pensamento político, a ideia de soberania é realmente fundamental. Nós vamos ver isso em vários momentos. Cesário. O que importa nesse momento é lembrar no que consiste... Academia Isabelense. E aí Volta às aulas, 26. Saboroso, digamos, do pensamento do Weber. Pensamento do Weber. O professor Kohn está falando, você está escutando. O exercício do poder é dominação. O exercício do poder é dominação. Kohn, não sou eu que estou falando, é o Kohn que está falando, professor da USP aposentado, que não dá mais aula, mas continua aí na tela, uma videoaula. Pelo menos sugiro eu. Gente, esse vídeo começa assim, ó, ele... Professor Kohn, o weberólogo brasileiro, não devemos entender dominação. Ó, vamos lá, como pura e simples imposição. Dominação não é pura e simples imposição. Mas é preciso saber se isso se traduz na pura e simples imposição. É pura e simples imposição, sim ou não? No caso do poder... No caso do poder... Um segundo atrás, se pensarmos como é a linhagem Maquiavel-Weber... Maquiavel-Weber, vamos voltar para cá, gente. Maquiavel, ele começa com Maquiavel, professor Kohn da USP, aposentado. Ele está propondo uma classificação do Weber como alguém maquiavélico. Então, obviamente nós não vamos discutir aqui, gente, se Weber tem isso presente na sua... Porque não sou eu que estou falando, é o professor Kohn que está falando, então o que ele falou é a responsabilidade dele, né? Ele disse que o Weber é maquiavélico. E eu pergunto, você concorda com isso, sim ou não? Muito fascinante, que é exatamente o processo de dominação. O processo de dominação, ele está falando em Weber, o processo de dominação não se esgota na simples e pura imposição, mas tem a ver com a natureza que esses comandos assumem. Gente, eu estou um pouco confuso se eu falo ou se eu ouço. Eu vou falar um pouco e vou ouvir um pouco, e aí você também vai decidir aí. O príncipe Maquiavel. É o primeiro. É o que vai na você vai decidir se segue conosco ou se vai lá para o Kohn. Se o Kohn você pode pegar lá na internet. Da maneira mais acabada. Existe uma série de vídeos, videoaulas disponíveis, e aí você vai lá se você quiser, senão você fica aqui, tá? Gente, Univesp, não é USP, eu falei da USP, professor Kohn. É USP, mas em São Paulo, olha, gente, São Paulo é muito diferente daqui, e lá tem uma série de oportunidades que nós não temos aqui. Então surgiu um curso online, um curso à distância, através de um braço da USP, que é a Univesp. Tomada de iniciativa. Mas tomar iniciativa
Eu quero dizer, aproveitar essa oportunidade que o Con está falando, gente, a gente não, nós aqui, Academia não Isabelense, significa só o nosso curso de Economia Cultural, obviamente, não concorda inconveniência, embora isso com tudo que seja está sendo dito lá intrínseco à própria situação do nessas fluminense. videoaulas. Então, nós estamos aqui, ó, projetando algo diferente, autoral. Favorável, E aí, eu vou deixar ele falando lá agora, tá? Deixa falando, você vai fazer a sua opção, você vai cruzar os dados. Ó, o que a gente está dizendo aqui, gente? Volta às aulas. Vamos voltar para o Cesar. A academia de uma certa orientação está ainda hoje intoxicada de economia política. é orientar, guiar os comandados, mais do que Eu vou repetir. A academia está ainda hoje intoxicada de economia política. Então, essa é a nossa introdução aqui desse encontro hoje, volta às aulas 26, até porque, né, a gente já passou carnaval, já passou. Tem algumas coisas que estão passando. Algumas já passaram, outras estão passando. Então, sempre há um processo em curso, nós temos que ficar atentos e saber que sempre há um processo em curso. Então, a gente está atualizando o blog, tem lá informações sobre Weber, você dá uma olhada. E aqui, então, nós retomamos essa dinâmica de videoaulas, de conversas e de garatuchas. Não é exatamente uma garatucha hoje aqui, é mais uma anotação que eu fiz para não esquecer. E vamos, então, introduzir a nossa conversa com essa lâmina. Lembra da lâmina, aquela que a gente projetava no retroprojetor? Lembra aquilo que era tão bonito, né? Isso tudo está se perdendo, tá? É passado. Mas vamos lá. A academia está ainda hoje intoxicada de economia política. E aí, sabe qual a imagem que me veio quando nós... está preparando o caminho para o Führer. Bom, o Weber está preocupado com o Führer. Ele não podia prever que um determinado líder político adotasse exatamente essa expressão para... É tão fácil botar as coisas dentro do Weber. Coitado do Weber, né, gente? O Weber está morto há tantos anos. Ele morreu em 1920 e as pessoas ficam até hoje colocando tudo que querem, tudo que acham adequado. Então, já que a onda é... Mas a gente não vai embarcar nessa onda, tá, gente? A gente vai demonstrar aqui, ó. E aí eu falava de uma imagem. Tem um pessoal lá da ilha, Florianópolis, tem um grupo de trabalho, de estudos, de pesquisadores extremamente marxista, que fica volta e meia colocando, publicando vídeos e análises sobre a conjuntura nacional, internacional. E quando eu falei essa frase aqui, eu lembrei deles, olha. A academia está ainda hoje intoxicada de economia política, tá? Então, gente, essa é a primeira lâmina, esse é o primeiro momento do nosso encontro. A gente não quer... agentes, tipos de agentes sociais, tipos de realização de ação. Nós não queremos atrapalhar ninguém, gente, vamos lá. Então, assim, ó, essa é a primeira lâmina, presta atenção. Vou repetir, a academia está ainda hoje intoxicada de economia política. Por isso nós estamos propondo algo novo, nós estamos inovando, nós estamos insistindo com você que Weber é uma opção interessante para quem está estudando o Estado de Direito. A ideia weberiana da condução da vida. O que é incorporado pelos agentes na atribuição de sentido aos seus atos, na escolha de determinados atos em detrimento de... Eu gosto do Con, sabe? Mas ele fala tanta coisa que não tem nada a ver, gente. Então, eu digo para você, ó, assista, vai lá e assiste. Mas não fica muito preso, não fica muito assim, ó, sabe? Repetindo aquilo que ele está falando, porque nem tudo que está... E aí vão dizer, puxa vida, mas quem é você? Eu sei que você está, alguns amigos aí, alguns colegas, pode estar dizendo, mas quem você pensa que é para discutir, para questionar um agente social? Vou usar os termos weberianos. Quem é você para questionar um agente social, um professor, um catedrático como Con, um weberólogo tão importante? Lembra? Gente, nós não estamos disputando nada com ninguém aqui, nós estamos apresentando o nosso trabalho.
O nosso trabalho é a economia cultural, e é isso que a gente vai passar agora na próxima lâmina, tá? Então, essa lâmina está vencida, vamos passar para a próxima. Sem mera coerção, em esmagar os demais, em transformá-los em meros pacientes. O vocabulário é interessante a gente ficar não só ouvindo para perceber qual é a impressão, qual é a interpretação, qual é o que ele traz sobre Weber, mas também para verificar como profissional é aceitar um certo modo de condução da vida que é, enfim, ele está tratando agora o conceito de dominação em Weber, que é um conceito muito importante. Ele acabou de falar em ação social e agora é dominação. Então são os tipos ideais, a gente são os conceitos básicos. E eu não vou desenvolver isso nesse momento, não vou tentar, só para lembrar ressonâncias posteriores do pensamento weberiano, nós encontraríamos nessa ideia... Ressonâncias é uma palavra que me agrada. Ressonâncias eu acho que é uma expressão boa para trabalhar em Weber, mas a principal expressão é tensão, né, gente? Sem sombra de dúvida, tensão. Tensão com T maiúsculo. É a palavra quando se fala em Weber. Se você assiste uma aula de Weber e não fala nada sobre tensão, daí eu acho que sai dali, porque não é uma aula, é um fake news, entendeu? Então veja, retomando, não estamos disputando beleza com ninguém, estamos fazendo um trabalho autoral, estamos propondo isso aqui que está em tela, veja. Leia conosco, ó. A nossa proposta, lembra da lâmina anterior? Então, agora, a nossa proposta é a desintoxicação. Tóxico. Exame toxicológico. Se você fizer o exame toxicológico na academia, os acadêmicos tradicionais hoje, você vai ver que eles estão intoxicados com a economia política. Então, nós estamos trazendo a economia cultural como uma alternativa, uma proposta alternativa à economia política, é a economia cultural. De onde vem, gente, vem a economia cultural? Weber, não tem dúvida. Então, assim, como nós bebemos das fontes, nós estamos oferecendo uma fonte nova. É claro que a fonte nova, gente, existe um estágio chamado fonte nova. A fonte nova, ela demora um pouco até ela se estruturar, até ela se estabelecer e até ela ganhar, digamos assim, um certo respeito e prestígio. Então eu sei que muitos vão chutar o balde e vão dizer, poxa, mas você está perdendo seu tempo, você está com essas lâminas ridículas e você devia ir lá assistir o que tá o catedrático está falando. Gente, mas vamos com calma, acho que cada um tem, deve ter a sua oportunidade. Ele já se aposentou, nós estamos ainda trabalhando, apesar de sermos professores primários e secundários aposentados, nós estamos trabalhando num nível superior e pretendemos avançar então um pouco nisso, gente, a economia cultural. Vamos lá. A nossa proposta é a desintoxicação através da economia cultural. E aí, como não podia deixar de ser, nós abrimos questões. Ação. Se eu enfatizo a dominação, em primeiro lugar, é claro, eu tenho que encontrar um mecanismo qualquer pelo qual... Dominação. Ó, ele começou com Maquiavel, passou por dominação. Tá bom esse vídeo porque não tem intervalo comercial, tu viu? Que a gente está trabalhando aqui esse tempo todo e não entrou nenhuma mídia lá comercial. Isso é bom, né? No nosso canal também acontece isso. Você vai conseguir assistir, acompanhar e não vai entrar mídia. Não vai entrar essas intempéries capitalistas. Em nome do que persiste. Eu já sugeri termos mais fundos, isso persiste pela incorporação de determinadas diretrizes na própria condução da vida. Mas essa incorporação se faz... Condução da vida, ele está colocando um aspecto existencial no meio da teoria, aí, né, gente, que é basicamente econômica, filosófica e também
se você quiser, né? No momento de uma Sociológico. aceitação voluntária, por alguma razão, daquela orientação, daquela condição da própria vida. O momento da legitimação. Legitimação. Então, veja, ó. Aceitar Dominação, como válido. ação, legitimação, tudo Weber, Isso tudo conceito serve weberiano, para levantar a possibilidade palavras-chave para você anotar e você buscar. Pode ser, digita aí no Google, vai buscando, vai interagindo, vai estudando, vai investigando e vai construindo também, né, o seu trabalho, porque não fica só recortando e colando, vai pesquisando, vai buscando, vai... Mesmo você que é noviço, que está iniciando agora, não fica só copiando, sabe? Busca, como nós estamos fazendo aqui, ó, vamos lá. A desintoxicação, ó, a nossa proposta é a desintoxicação através da economia cultural. A questão é, primeiro ponto de interrogação, do que se trata? Nós estamos só perguntando, não vão responder, você vai acompanhar e vai dialogar conosco. Do que se trata essa tal de economia cultural? Mas, atenção, é interessante isso, e aí persiste a ideia de que a ênfase weberiana é sobre a ação mais do que sobre a instituição, ou seja, sobre o modo pelo qual se conduz a vida, mais do que sobre... Não tem como falar de ação social sem falar em fato social e fato jurídico. Outro dia nós gravamos alguma coisa sobre a relação entre fato social, no Durkheim, e fato jurídico em Miguel Reale. Então, eu, com todo respeito, né, a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar nas ciências jurídicas e ficam só com essas conversas de ação social. Weber era um jurista, né, gente? Então, como é que tu vai entender Weber se tu não sabe o que é a jurisdição, o que é o direito, o que é o Estado de Direito? Então, assim, ó, vamos com calma, vamos voltar aqui, gente. A questão é, do que se trata essa economia cultural? Ainda temos ali uma publicação no blog sobre as guildas, lembra? Dá uma olhada, guildas, a transição do sistema medievo para o capitalismo. A gente está indo passo a passo, construindo e avançando nessas coisas. Segunda questão, gente, o que é economia cultural? Em Weber. Se você quer saber, segue conosco. Quem foi... Terceira questão aqui dessa lâmina, ó. Quem foi Milton Bins? Porque todo o edifício da sociedade, do Estado, das formas de associação de qualquer tipo, na perspectiva weberiana, está suspensa por um fio fino e delicado, que é o fio da legitimação, o fio da crença na validade. Fio fino e delicado. Legitimação. Eu gostei dessa, fio fino e delicado. Aí ele vai falar depois de teia de aranha, jaula de ferro. Você está cansado de ouvir? Quem já ouviu está cansado de ouvir, então não vou ficar repetindo. Mas na sequência vai aparecer teia de aranha, jaula de ferro, aquela coisa toda. Gente, ó, pegou essa lâmina aqui, ó. Quem é Milton B? Gente, eu sou obrigado a falar porque é uma referência antiga. Então você tem Weber, você tem Milton Bins, você tem Kohn, você tem Jacques Jarre. Então é uma sequência, é um legado. Vamos para a próxima lâmina. Eu vou voltar a esse termo, atenção. Vale a pena. Os dominados, os dominadores, os dominantes, os indomáveis. Vê que a atenção é nesse sentido, gente. Alguns são dominados, outros não são. E aí você tem que pôr na jaula que não é a jaula de ferro do Weber. Daí é cárcere mesmo, entendeu? Então, por isso que eu digo, ó, quando você não tem uma... eu vou dizer a seguinte expressão, sistema de justiça criminal. Quando você não tem claro, por exemplo, vou só dar um exemplo. Quando você não tem claro o que é o sistema de justiça criminal, fica, assim, no mínimo limitado, no mínimo difícil de entender essa história de dominação, de ação social, de dominados, de dominador. O que é que domina no Estado de Direito? É a lei,
a jurisdição, não, o estamento é a outra coisa. Eu estou com o estamento na boca porque eu estava ontem, ainda a gente estava naquele texto das guildas, e aí sim, lá é estamento, aqui é Estado de Direito. Apesar que a gente tem demonstrado que muitas vezes o estamento permanece enquanto lógica, enquanto espectro, mesmo dentro do Estado de Direito. Assim como quando a gente vai estudar cultura jurídica, a gente percebe que muito do Estado teocrático ele ainda está presente dentro do Estado de Direito. Então são relações, são aspectos antigos que permanecem na cultura jurídica. E aí, de novo, né, se você não consegue acessar, não consegue entender o que é cultura jurídica, se você, a mesma coisa que eu falei do penal, se você não sabe o que é o sistema de justiça criminal, não tem uma, eu digo assim, não é que não saiba, não tem uma ampla, digamos assim, conhecimento, o entendimento do artigo 5º da ampla defesa da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição, enfim, se você não tem presente na cabeça o que é tudo aquilo que está no artigo 5º, tudo é aquilo que está no Código do Processo Penal, tudo é aquilo que está no Código Penal. E na LEP, as pessoas dizem, mas está solto, o cara está com uma tornozeleira, ele está solto. Não, o cara que está com a tornozeleira não está solto, é isso que eu quero dizer para você. Acabou o semiaberto? Não. Mudou daqueles albergues antigos, tenebrosos, fedorentos, tudo que tinha ali, né? Para outro tipo de semiaberto, que é o monitoramento eletrônico através do dispositivo que o pessoal todo aí chama de tornozeleira, né? Que no meu modo de ver, segundo a nossa análise, nosso entendimento é inconstitucional, né, gente? Porque muitas vezes ele pode ser mais perverso, mais pernicioso, mais perigoso, mais desumano do que o próprio semiaberto antigo, aquele que era o albergue. O albergue, ou mesmo o manicômio judicial, que também... Bom, mas é muita coisa, eu não vou entrar no penal, mas eu tô querendo dizer assim, gente, o ideal é você frequentar jurídicas e sociais, então, ir para o Weber, voltar para o Weber, e aí o Estado de Direito vai ficando assim, vai ficando mais delineado, vai ficando mais, digamos, palatável. Olha que palavra agora veio, palatável. Vamos voltar para a lâmina aqui, ó. Max Weber, eu citei Milton Bins, e eu cito o próprio autor do blog aqui, ó, com a intenção de concluir hoje, volta às aulas, sabe o que é, né, gente? Quando volta às aulas é mais assim, vai mais devagar até pegar o ritmo e tal, então saber o nome do professor, o número da sala. Tem crianças que não ficam na sala de aula no primeiro dia de aula, você sabe disso, né? As crianças choram, a mãe está lá no portão esperando, aí volta para casa. Então, volta às aulas é isso, tem que ser devagar, não dá para nós ficar muito. Então, veja, caminho, percurso e colorido. São 3 palavras. Quem acompanhou já sabe, né, que a gente vem trabalhando com literatura, então, ciências sociais combinadas com ciências jurídicas, mas também abrimos espaço para livre literatura, canções, poesias, teatro, Maeterlinck, acabamos de publicar alguma coisa sobre Mário Quintana, aqui essa canção colorida é uma referência ao Falcão, etc. Então, Vitor Ramil, enfim, a gente tem que abrir essas janelas de ar, né, gente? Porque senão a panela de pressão explode. Então, veja, vamos concluir. Economia cultural é a nossa proposta. Deixa eu falando lá. Cada um conforme sua necessidade. Viu? Ele está falando umas coisas ali que... Não tem saída dessa perspectiva. Viu? Não tem saída. É bem Weber, não tem saída. Assimetria. A assimetria é constitutiva. Não há como não ter relações. Viu? Por que os... Tá vendo por que os marxistas ficam loucos conosco? Por isso. Tá vendo? Tá ouvindo o que ele tá falando? Basicamente, isso que está em jogo. E tudo isso conduz a uma situação em que... Ele é bom, gente, ele é bom, mas ele não é
nós estamos Para mim, no meu modo de ver, não é na brilhante. imagem. Então, se você colocar assim, ó, ele e o Perucci, eu fico com o Perucci. Digamos, em Claro que o Perucci também não acerta todas as bolas em gol, né, gente? um Nem todo ano, chute do Perucci é nós gol. temos aquilo que Tá? diria Assim como nós, então é isso que eu quero dizer, entendeu? Ó, tô trazendo aqui, ó, 3 grandes, ó. de que esses E tô dizendo, nem todo mundo faz gol o tempo todo. Alguns é bola fora. significado É bola fora, não tem como. ou coloca Só que assim, ó, vamos se respeitar, né? A gente tem gente que não respeita o próximo, o outro, o colega. E aí fica com blá blá blá, com com, sabe? A diferença basicamente é o salário, tá? A gente uns ganham 50, outros 40, outros 30, outros 10, outros 5, outros 3, outros não ganham nada. Então, é isso que a gente está falando quando fala de ação social, de dominação, de Estado de Direito. É isso, sabe? Então, agora ali mesmo tem 2 telas ali, né? E a outra tela está no TV Justiça e hoje nós temos um julgamento importante no STF que envolve a questão indígena. Então, eu não vou poder abordar todas essas questões, porque hoje é volta às aulas. Então, vamos concluir com essa lâmina, ó. Max Weber, Milton Bins, Jacques Jacques, Camino, Percurso Colorido. Gente, vamos acompanhando, vamos passo a passo, vamos seguir nesse ano, então, com o curso de Economia Cultural. E você, com paciência, você vai poder, então, avançar e entender o que cada palavrinha dessa, cada gesto, cada ação social significa dentro do curso e como é que a gente pode ir aprimorando e amplificando e resistindo a essa dominação tóxica da economia política com uma proposta alternativa que é a economia cultural. Muito obrigado pela presença de todos. Boa volta apesar que nem todos voltaram, né? Alguns estão voltando, outros não voltaram, alguns nem vão voltar porque não ficaram nas estradas do carnaval aí. Morreu muita gente, né, gente? Morreram muitos, né, gente, no carnaval aí, alguns atropelados, outros acidente de trânsito, outros drogadição, etc. Então, são muitas questões, essa é a nossa sociedade, esse é o Estado de Direito, então vamos devagar para que a gente não possa, para que nós não, para que nós próprios não sejamos a próxima vítima e ter que ir com cautela. Muito obrigado, bons estudos, até o próximo encontro.